Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos nessa temporada estudando o livro do Apocalipse e chegamos hoje ao capítulo 19. E nesse capítulo, o tema que nós iremos estudar é o principal assunto da Bíblia Sagrada, o maior evento da história humana, a volta de Jesus a esta terra. Quando ele virá? Quais as circunstâncias que envolverão sua vinda? O que acontecerá com os justos e com os ímpios nesse momento? Esses temas ou estas perguntas nós iremos responder no programa de hoje. Por isso, você é muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós queremos saudar também os amigos que estão conosco aqui no Cevisa ao longo dessas semanas, aprendendo mais e mais sobre o Apocalipse. E eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19 e nós vamos então estudar o tema da volta de Jesus. Agora aqui nós temos o hábito de sempre orarmos antes de começar o estudo. Então queria convidar vocês a nós orarmos buscando a direção do Espírito Santo para o estudo de mais uma vez. Nosso bom Deus e Pai, Tua Palavra se encontra em nossas mãos e nós queremos buscar a direção do Teu Espírito para compreender as verdades que esse livro ensina. Não nos deixe, Senhor Deus, em dúvidas quanto ao evento da Tua vinda, porque este será a culminação de um grande plano da salvação, quando todos nós haveremos de receber das Tuas mãos a vida eterna e a coroa de glória. Por isso, bom Deus, nos abençoe mais uma vez. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 19, ele tem uma cena a respeito da volta de Jesus. E a volta de Cristo a esse mundo vai assinalar o fim da história de pecado nessa terra. Agora, muitas pessoas têm pensamentos divergentes a respeito do fim da história humana. Muitos estão curiosos por saber como terminará a história humana. Alguns falam que esta história vai terminar num conflito termonuclear, em uma guerra de proporções mundiais que vai levar a humanidade à sua extinção. Agora existe também um outro conceito muito disseminado até no meio cristão, e esse conceito começou com a série de livros, que foi escrito e depois virou até filme, a série Deixados para Trás. E o conceito principal desta série é que haverá um arrebatamento secreto. As pessoas desaparecerão. Hoje nós vamos ver de que a doutrina do arrebatamento secreto, ela não se firma na Bíblia. Ao contrário, a volta de Cristo, visível, pessoal e literal, é que vai dar fim à história humana. E Jesus volta para dar a recompensa e ninguém antes é levado para o céu. Por isso, hoje no programa, nós vamos esclarecer mais detalhes a respeito da volta de Cristo e nós iremos ver que a doutrina do arrebatamento secreto, ela não se sustenta à luz da Bíblia. Vamos começar lendo então um texto de Apocalipse que vai falar a respeito da volta de Jesus. Olhe no capítulo 19, versos 6 e 7. Pastor Neto, você pode ler para a gente? 19 de Apocalipse, versos 6 e 7. Então ouvi uma como voz de numerosas multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exaltamo-nos e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O Apocalipse está usando a linguagem aqui das bodas do Cordeiro. As bodas ou casamento do Cordeiro. O Cordeiro não é Cristo e ele vem buscar a sua noiva. A sua noiva não é a igreja, não são os justos, os sinceros filhos de Deus. Estes Cristo virá buscar. E a Bíblia retrata esta vinda como uma cerimônia de casamento. Jesus também contou uma parábola sobre as bodas, estão lembrados? E nessas bodas ele disse que o Filho do Homem era o noivo e ele vem para buscar a igreja.
Então, a volta de Jesus é um tema recorrente no Novo Testamento e também no Apocalipse. Agora vamos olhar um outro texto aqui mesmo, agora dos versos 11 a 16. Cláudio, você pode ler para a gente, por favor? Apocalipse 19, versos 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é aqui uma bela descrição da volta de Jesus? Não há dúvida de que esse que volta montado num cavalo branco é o próprio Cristo. Veja que a descrição que aqui é feita é a mesma que aparece lá no capítulo 1 de Apocalipse. Alguns elementos aqui são os mesmos. Olhos como chamas de fogo. Lá no capítulo 1 apareceu isso. Ele é o Verbo de Deus e sai da sua boca uma espada afiada. Não é esta uma linguagem que nós vimos no capítulo 1, quando Jesus se apresentou para João? E agora diz aqui o texto de que os exércitos dos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, diz o verso 14, branco e puro, estão seguindo a estes. Então o Apocalipse encontrou aqui uma nova maneira de descrever a volta de Cristo. É ele que volta montado num cavalo branco, seguido então por todo o exército do céu, também montando o cavalo branco. Esta é uma figura de linguagem que o Apocalipse está usando para dizer que Jesus volta em glória e majestade. E ele volta como que para buscar a sua noiva, aqui como foi dito, cuja a esposa já se ataviou, já se preparou para o casamento, para as bodas. Então o Apocalipse, ele trata do tema da volta de Jesus. Você se lembra que nós lemos o Apocalipse capítulo 1, verso 7, logo no início do livro, também apresenta essa mesma verdade, Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então o Apocalipse, desde o primeiro capítulo, ele trata do tema da volta de Jesus. E eu queria então, junto com vocês, respondermos algumas perguntas. A primeira delas, será a volta de Jesus secreta? Alguns ensinam que Jesus virá secretamente. O que a Bíblia diz a esse respeito? Bom, aqui no Apocalipse 1,7, João já escreveu: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Os soldados que crucificaram a Cristo, eles vão ressuscitar para vê-lo voltar. E na volta de Cristo, tornarão a morrer. E há um segundo grupo que a Bíblia diz que também vai ressuscitar. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Dê uma olhadinha para o verso 64. Olha o que disse Jesus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. O que Jesus está dizendo para aqueles que participavam do seu julgamento? Aqui Jesus está sendo julgado. E ele diz assim então para aqueles que o julgavam: eu vos digo uma verdade agora, vocês verão o céu aberto e o Filho do Homem vindo sentado à direita do Pai. Isso quer dizer que os soldados que participaram também do seu julgamento e as autoridades religiosas ou políticas que ali estavam, eles também ressuscitarão para ver Jesus voltar.
Esses são os únicos 2 versos da Bíblia que falam sobre ímpios ressuscitando no momento em que Jesus volta. Os outros não ressuscitam aí, mas esses 2 versículos apresentam uma exceção. E de fato, esta exceção está obedecendo o que foi dito lá em Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel 12, 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Quem são estes que vão ressuscitar para a vergonha e horror eternos nesta ressurreição? Esses ímpios que nós lemos nesses 2 textos. Então Cristo não virá de forma secreta. Ele virá de uma forma em que todos contemplarão. O próprio Cristo disse isso. Olha Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Há alguma coisa de secreto num relâmpago, quando ele corta os céus? Jesus falou, assim vai ser a volta do Filho do Homem. Ou seja, todos verão nos céus a sua vinda. Vamos então agora responder uma outra pergunta. Quem virá com Jesus em sua vinda? Nós já acabamos de ler em Mateus 26, 64, que quando Jesus vier, o Pai estará com ele. Não foi isso que nós lemos aí? Ele estará à direita do Pai, à destra do Pai, vindo sobre as nuvens dos céus. O Pai e o Filho virão juntos. E o Espírito? Já está na terra conosco. Por que ele não vem ali? Porque ele está conosco. Jesus não falou que ele enviaria o Espírito e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos? Então o Espírito já está conosco. E agora vem o Pai e vem o Filho. Mas além da divindade que volta, quem mais virá com Jesus? Aqui mesmo, Mateus capítulo 24, olha o que Jesus diz. Melhor, 25 primeiro. Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está dizendo que todos os anjos virão com Cristo. Você está lembrado que quando nós passamos por Apocalipse capítulo 8, verso 1, nós lemos lá que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora? E nós explicamos que esse silêncio no céu é porque os anjos lá não estarão por um período. E por que os anjos não estarão mais no céu por um período? Porque todos eles vieram com Cristo. Olha o que Jesus está prometendo. Ele virá, e o texto diz claramente, e com ele todos os anjos. Você já imaginou quantos anjos tem Deus? Nós já lemos aqui no Apocalipse que ao redor do trono existem os 24 anciãos, 4 seres viventes e depois miríades de anjos, milhares de milhões. Esse número incontável de anjos, eles virão com Cristo. Você já pensou que cortejo será? Os nossos olhos poderão contemplar? Agora uma pergunta, por que é que todos esses anjos, virão com Jesus? Porque todos virão. Qual será a missão deles na volta de Jesus? Cristo mesmo responde qual é essa missão aqui em Mateus. E olha o que disse Jesus no capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Qual será a missão dos anjos? Reunir os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Reunir os salvos. Reunir como? Reuni-los em família. Esta será a missão dos anjos. Quando eles vierem com Cristo, eles virão com a missão de ajuntar mais uma vez as famílias que foram separadas pela morte. Reunir os cônjuges, devolver a esposa ao esposo ou vice-versa, devolver os filhos aos pais. Ainda ontem eu conversava com um senhor, ele falava do filho que ele tinha, um garoto na plena juventude, com 17 anos, de repente é atingido por um raio e morre.
Uma morte tão incomum, né? Quer dizer, não é tão incomum assim, né? A gente ouve falar muito de mortes por raio, mas você imagina um pai perder um garoto de 17 anos por um raio? Quem sabe esse pai carrega até hoje uma pergunta para Deus: por que levou meu filho dessa maneira? Até acha que Deus foi quem levou, mas os anjos virão para devolver. Amigos, que extraordinário reencontrar as pessoas que nós amamos e que um dia já se foram. Todos nós temos pessoas assim. Eu perdi há alguns anos um irmão e mais recente meu pai. E olha, a saudade fica, né? Quando volto na casa de meus pais, lá está minha mãe, já com 81 anos de idade, mas não está mais aí o pai, né? Falta a presença física, falta o timbre de voz, faltam os conselhos. Os anjos virão com essa missão. Eles vão devolver as pessoas que nós amamos, que a morte levou. Por isso virão todos. E nós, como família, seremos levados para os céus. É por isso que a família é tão especial para Deus. E é por isso que, ao mesmo tempo, o diabo está atacando tanto a família. A família hoje é um objeto de ataque constante de Satanás. E ele está fazendo tudo para acabar com a família, para destruir a família. Mas nós temos que lutar pela família, pela unidade da família, pela família tradicional, como a Bíblia ensina. Não como um mosaico que hoje se estabeleceu, mas pela família tradicional. Sim, Cláudia. Pastor, o senhor está comentando sobre a família, né? Porventura, dentro de uma família, tem pessoas que não aceitam a Cristo. Ok. Em que situação ele se encontra quando Jesus voltar e buscar esta família? Os anjos buscarem essa família. Nós vamos ver no estudo de hoje que quando Cristo voltar, as pessoas que não aceitaram a Cristo, eles vão morrer no momento da volta de Jesus. Se estiverem vivos, eles irão morrer. Se estiverem mortos, continuarão mortos. Mas nós teremos lembrança dessas pessoas, do membro da família que não serão salvos? Teremos lembranças. E você lembra no estudo da semana passada, me parece, quando nós estudamos sobre a segunda fase do juízo, que durante 1000 anos nós vamos ter o juízo de comprovação ou comprobatório. Nós iremos abrir os livros de registro e nós poderemos analisar a vida de todos os perdidos. E nós vamos saber por que cada pessoa se perdeu. E por mais que eu ame uma pessoa nessa terra, se ela não for salva, quando eu ver nos livros de registro todas as tentativas que a divindade fez para salvá-la, todas as oportunidades que foram dadas, e ela sim não quis, nós vamos entender que Deus foi justo e nós ficaremos satisfeitos também. Porque nenhuma injustiça foi cometida. E não haverá tristeza em nosso coração por causa disso. Porque todos receberam a chance. Agora ninguém que não quer ir para o céu vai ser levado para lá. Só vai para o céu quem quer ir para o céu. Não se preocupa, quem não quer, não vai. Porque Deus nunca força ninguém. Deus sempre apresenta o caminho. Jesus não falou isso? 2 caminhos, o largo e o estreito, né? A Bíblia não fala, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Mas quem não escolher, finalmente vai ter que morrer. Então, nós vamos estar satisfeitos com a justiça divina, porque vamos entender tudo o que Deus fez para salvar. Mas Deus não vai levar ninguém contra a sua vontade para o céu. Veremos mais detalhes sobre isso ainda. Vamos responder agora uma outra pergunta. Quando Cristo voltar em glória e majestade, com Ele todos os anjos, o que é que vai acontecer com os justos que estão mortos? E quando falamos de justos, estamos falando daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e viveram uma vida de fidelidade aos ensinos da palavra. O que vai acontecer com eles? Vamos ler então agora 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito desse tema. 1 Tessalonicenses 4, 13. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando de quem? Dos mortos. Lembra que Jesus falou, nosso amigo Lázaro dorme?
A Bíblia, em vários locais, compara a morte a um sono. De fato, a morte é um sono, é um estado de inconsciência. É por isso que não existe essa história de que a pessoa morre e vai para o céu. Não existe essa história de que a pessoa morre e se reencarna, que morre e vai para o paraíso, ou para o purgatório, ou para o inferno. Não existe isso. A morte é um sono. Quem morreu está dormindo. Então, Paulo está dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, aos que estão mortos. E ele continua: para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Nós não vamos na frente dos mortos, nós não vamos preceder ninguém. Aí chega o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amigos, a doutrina da ressurreição, ela está aqui na Bíblia. E a doutrina da ressurreição combate frontalmente a crença popular na imortalidade da alma. Porque aqueles que creem na imortalidade da alma estão ensinando que a pessoa, quando morre, já vai para os céus. Alguns dizem: não chore o morto que aí está, porque a alma dele já está na glória com o Pai. Isso é um ensino diabólico. Isso é uma mentira. Nós somos a alma. Eu não tenho a alma, eu sou uma alma. E quando a pessoa morre, ela vai para um estado de inconsciência. A palavra de Deus diz: o corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta para Deus. Esse espírito que volta para Deus não é nada consciente, não é nada de alma, é simplesmente o fôlego que no início Deus soprou no homem. Este fôlego de vida volta para Deus, mas não é nada consciente. E a pessoa está inconsciente, dormindo, até que Jesus volte. E aqueles que estão salvos, quando Cristo voltar, Deus vai devolver o fôlego de vida. E eles vão agora ressuscitar, mas num corpo glorificado, num corpo totalmente transformado. Porque quando os justos ressuscitarem, nós vamos ressuscitar, os mortos ressuscitarão em corpos glorificados. Ou seja, nenhum vestígio do pecado existirá. Nós teremos um corpo perfeito, como era perfeito Adão quando saiu das mãos de Deus. Vamos para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos continuar o estudo da volta de Jesus e o que vai acontecer com as pessoas mortas e vivas quando Ele voltar. Daqui a pouquinho retornamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, no segundo bloco do tema de hoje, a volta de Jesus, Apocalipse 19. Se você quiser conhecer mais sobre esses temas, nós preparamos uma linda revista para você, com todos os 18 temas que vamos estudar aqui. Essa revista é um presente da Novo Tempo para você. Basta você nos ligar em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você tem acesso à internet, você pode solicitá-la através do nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver essa arte, clica nela, vai preencher um formulário com os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa. Já que vai estar na internet, aproveite e curte a página do programa no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. E também nesse Facebook você pode enviar as suas perguntas, caso você tenha dúvidas. Nós temos uma equipe na Escola Bíblica que responderá também às suas dúvidas.
O tema do Apocalipse que estamos apresentando aqui no Bíblia Fácil, ele também está sendo estudado em nossas igrejas adventistas aos domingos à noite. Então entre no site encontreumaigreja.com.br, descubra uma igreja adventista mais perto de você e faça-nos uma visita. Venha participar desse estudo da Palavra de Deus, você será muito bem-vindo. Quando terminamos o primeiro bloco, nós falamos que os anjos virão com Jesus e eles terão a missão de reunir todas as famílias. Essa será a missão. E a Janete tinha uma pergunta, né, Janete? Qual é a pergunta que ficou no ar? Sim, pastor, vai ter o julgamento, nós vamos comprovar que Deus foi o justo juiz, ele julgou e vamos ficar certos que foi tudo bem. Mas na eternidade, a gente vai lembrar da nossa família, de quem não está conosco. Como é que vai ser lá a nossa vida, né? Lembrando dessas pessoas que a gente amava. Alguns poderão pensar assim, que nós teríamos uma eternidade triste, por sabermos que uma pessoa que era um parente, uma pessoa querida, amada, não se salvou e lá não está. E que isso deixaria uma tristeza em nosso coração. Nós não teremos esse tipo de tristeza ao reconhecermos a justiça divina em salvar aqueles que quiseram ser salvos e em respeitar o livre-arbítrio dos que não quiseram ser salvos. Porque ainda que a salvação é pela graça, nós não cremos e a Bíblia não ensina uma predestinação absoluta, onde quando Deus predestina você, quer você queira ou não, você vai ser salvo. Não existe isso. Deus respeita o homem, o seu livre-arbítrio. Só vai ser salvo quem quiser ser salvo. Agora, um detalhe que nós temos que entender é que mesmo os nossos laços familiares nessa terra, eles estão mesclados com o pecado. E quando chegarmos na eternidade, o pecado não mais existirá. Então essa mescla não mais vai haver. Por exemplo, eu não sei aqui quem é pai aqui. Você é pai, pastor Neto? Vocês também são pais? Renato também é pai? Não. Vocês têm quantos filhos? 3 filhos. Se vocês tiverem um prato de comida que possa alimentar apenas 3 pessoas, e vocês têm os 3 filhos e um desconhecido, vocês têm 4 para escolher, mas vocês só podem salvar 3. Quem vocês vão salvar? Claro que serão nossos filhos, né? E por que eles? Porque faz parte da vida da gente, né? É filho legítimo, né? Não que aquela pessoa que não está junto não tenha o seu devido valor, mas como tem que fazer uma divisão de um alimento, nós vamos sempre dar preferência para os nossos filhos, né? Isso é amor? Pelos filhos, sim. E pela pessoa que você não conhece? Bom, aí a gente fica com uma questão para se pensar, né? Exatamente. Eu faria a mesma coisa. Isso é amor? É, mas esse é o amor mesclado com o pecado. Hoje nós amamos, mas o amor ainda está mesclado com o pecado. Na eternidade nós vamos amar sem a mescla do pecado. Quando chegarmos nos céus, você vai amar a qualquer ser salvo, igual você ama a pessoa mais especial que você tem na vida. Porque lá não haverá o pecado. A distinção lá não haverá. Então nós não vamos ficar tristes, porque nós iremos amar a todos no céu de igual forma. E iremos amar com um amor que não mais está mesclado com o pecado. Então esse sentimento puro que nasce no coração de Deus e que nos é dado como um atributo, nós não experimentamos ele ainda na sua plenitude. É na eternidade que nós iremos conhecer. Renato? Esse sentimento puro, ele faz alusão a versículo 4 do capítulo 21, quando diz que não lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Seria isso? Exatamente, essa é a promessa. Não vai haver dor alguma mais, porque o pecado terá sido resolvido. O pecado não mais existirá nesse mundo que nós iremos habitar. Então, nenhuma dor será sentida. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, vamos responder então uma outra pergunta. Já vimos que na volta de Cristo, os justos que estão mortos, eles ressuscitarão, certo? O que vai acontecer com os justos vivos? Os mortos ressuscitarão na volta de Jesus. E os justos que estão vivos?
as pessoas que aceitaram a Cristo. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios 15, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha aqui a trombeta mais uma vez. Paulo não falou lá que a trombeta soará e Jesus descerá dos céus? Paulo está dizendo agora a mesma coisa. Quando ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É aquilo que eu falei. Nós iremos ressuscitar com os corpos transformados, sem nenhum vestígio do pecado. E Paulo conclui, e nós, os vivos no caso, seremos transformados. Então, os vivos serão transformados. Eu acho que aqui também está o verso 53. Não está, mas leia aí o verso 53 também. 1 Coríntios 15, 53. O que Paulo diz aí? Pode ler, pastor Neto. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha aí, o corpo corruptível, que havia corrupção do pecado, vai ser incorruptível. O corpo que era mortal, agora vai ser revestido da imortalidade. A esse evento nós chamamos de glorificação. O que é glorificação na Bíblia? É quando todos os defeitos físicos desaparecerão e os salvos receberão um corpo de glória, um corpo como era o de Adão quando saiu das mãos de Cristo. Cláudia. O senhor tocou no assunto sobre as trombetas, né? Sobre o último toque da trombeta. Esse toque da última trombeta, ela será audível a todo ser humano? Sim. Jesus falou que quando ele viesse com todos os anjos, ele viria ao som das trombetas. O apóstolo Paulo diz, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Nós não estudamos aqui o toque das 7 trombetas. A 7ª trombeta, não dissemos que ela é a volta de Cristo? Então, Jesus voltará com alarido. Sons de trombetas repercutirão no planeta inteiro. Então, a volta de Cristo não será só visível, como lemos em Apocalipse 1:7, como ela será audível. Todos ouvirão a orquestra que vai ser tocada quando Jesus voltar. O que há de secreto nisso? Isso lança por terra a teoria do arrebatamento secreto. Não tem nada de secreto na volta de Jesus. E vamos ver que muito menos arrebatamento. Por quê? Porque se os salvos que estão mortos só ressuscitam na volta dele, e se os salvos que estão vivos só são transformados na volta dele, quem é que foi arrebatado? Ninguém foi arrebatado. Não existe arrebatamento secreto. Então, o que ensinam por aí muitas igrejas sobre um arrebatamento pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, não se baseia na Bíblia. Isso pode se basear numa série de filmes, numa série de livros. Na Bíblia, não. A Bíblia ensina que quem está morto ou vivo, salvo, ele só vai receber a recompensa na volta de Cristo. Ele vai estar aqui nessa terra durante as pragas, ainda que não seja atingido pelas pragas. Porque as pragas não atingirão os justos, como nós estudamos já aqui em Apocalipse 16, mas quando Cristo voltar, só aí eles vão receber a recompensa. Mas não foi isso que ensinou o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo? Olha o que disse o apóstolo Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A palavra libação tem a ideia de oferta, de sacrifício, como morriam os animais lá no Antigo Testamento. E Paulo continua, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora preste atenção no verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia. Ele vai me dar naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo, a recompensa só será dada na vinda dele, naquele dia. Então não há dúvidas de que ninguém recebe a recompensa antes.
Isso lança por terra a doutrina de que algum crente vai ser arrebatado antes da hora. Janete. Pastor, esse arrebatamento, o caso desse arrebatamento secreto, que muitas pessoas acreditam, não é se baseando em Enoque, Moisés e Elias, que foram arrebatados e não se viu mais? Eles foram arrebatados, a Bíblia diz que eles foram arrebatados. Agora, Deus os levou, e a Bíblia diz que Deus os levou. Agora, onde a Bíblia diz que os crentes serão levados como eles foram levados? O que a Bíblia ensina é que nós seremos levados para os céus quando Cristo voltar. Não antes disso, as pessoas começarem a desaparecer aqui e ali. Não existe isso. Sim, Cláudio. Pastor, o senhor falou então que nós seremos arrebatados depois de todo esse... após a tribulação, né? Sim, a tribulação que a Bíblia descreve, ela ocorre durante as pragas, decreto de morte, como vimos em Apocalipse 13. Esta é a grande tribulação de Daniel 12, né? Certo. Mas nós temos algumas correntes que defendem a pré-tribulação, né? Por exemplo, até alguns versículos bíblicos que até eu gostaria que o senhor me esclarecesse, que é 1 Tessalonicenses... Pode ler aí, se você tiver aí. 1 Tessalonicenses 10. Para guardar... 1:10? 1:10. 1:10. Para guardardes dos céus... Não, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus nos livrará da ira vindoura. E tem um outro versículo também, em Tessalonicenses 5, que também fala 5:9. 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 5:9. Tá? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma outra passagem em Apocalipse 10 também, Apocalipse 3:10. 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Ok. Esse é um dos fundamentos que o pré-tribulacionista defende muito, né? Que nós seremos arrebatados antes da tribulação, usando esses textos bíblicos aqui, né? Deus está dizendo que Ele vai nos livrar da sua ira, não foi isso? Certo. Como Deus vai nos livrar da ira? Nos arrebatando daqui da terra? Aí nós tínhamos que ter um texto dizendo isso, que Ele vai nos livrar da ira, nos arrebatando. Agora, você se lembra quando nós lemos aqui Apocalipse capítulo 15, verso 1? O que disse Apocalipse 15, verso 1? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consuma o quê? A cólera e a ira não é a mesma coisa? A ira de Deus vai se consumar sobre os ímpios no derramamento das pragas. Agora, como é que Deus vai nos livrar da ira? Não nos arrebatando daqui, levando para o céu? Porque se houvesse um arrebatamento antes da tribulação, Jesus viria fazer o que aqui na terra? Buscar quem? Se já foram arrebatados. Certo. Então Jesus nos livrará da ira de Deus, da cólera de Deus, não nos tirando da terra, mas nos protegendo das pragas. Aí se cumprirá a promessa lá do salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás, mas o Senhor vai nos guardar e nos proteger. Nós seremos livrados da ira do Senhor, não sendo arrebatados, mas sendo protegidos no tempo da ira. E se você olhar para Apocalipse capítulo 7, nos versículos 13 e 14, você não tem aqui um diálogo de 2 anjos. Um dos anciãos, no verso 13, diz, tomou a palavra dizendo: estes que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Esses aqui são os vitoriosos, eles estão de branco, estão salvos. Aí o outro responde: esses aí são os que vieram da grande tribulação. Então, Deus vai nos livrar da ira de Deus, da cólera, como manifestado nas pragas, mas não vai nos livrar da grande tribulação. Porque Daniel disse lá que haverá um tempo de provação, qual nunca houve ou tribulação, desde que o mundo foi criado. E Jesus, em Mateus 24, também falou dessa tribulação. Então nós temos que separar as provações do tempo do fim
da ira manifestada de Deus nas 7 pragas. Nós seremos guardados das 7 pragas, mas nós haveremos de passar por um tempo de tribulação. E é isso que Apocalipse 7,14 está dizendo. Ok. Uma outra questão a respeito do arrebatamento. Esse arrebatamento será para a igreja, né? A igreja de Cristo, né? Nós podemos usar a expressão igreja de Cristo se nós estamos nos referindo a todos os fiéis filhos de Deus, independente da placa da igreja. Tá, e aí se encaixa também a nação de Israel ou será um evento separado? Qualquer israelita pode ser salvo se ele aceitar a Cristo como seu Salvador. Ok, então, obrigado. o povo de Israel foi o povo de Deus como nação no Antigo Testamento. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, Paulo vai dizer, né? Para Deus, tanto o judeu quanto o grego, todos eles são importantes aos olhos de Deus. Qualquer pessoa de qualquer nação pode ter direito à salvação. Mas eles também farão parte deste evento do arrebatamento? O arrebatamento, você fala quando Jesus voltar? Isso. Todo israelita que aceitou a Cristo como Salvador, está vivendo o seu cristianismo sincero, ele pode ser salvo. Okay, não há distinção alguma do Evangelho para qualquer pessoa. Qual é o critério? O critério é aceitar a Cristo como Salvador. Pastor Renato. Creio que dentro aí desse contexto, existem também os que dizem de uma segunda chance após a volta de Jesus. O senhor poderia explicar a respeito disso? Bom, eu não sei explicar, né? Porque não tem nenhum texto na Bíblia para justificar isso. Não dá para explicar o que não está na Bíblia. Quem ensina por aí que você vai ter uma chance após a volta de Cristo é um mensageiro de Satanás. Porque aí você não se prepara para a volta dele, você perde a vida eterna. E cadê a segunda chance que me prometeram? Vocês estão lembrados quando estudamos Apocalipse 17 e quando chegamos lá no versículo 10 em diante, que falou que a besta e os reis da terra se revoltaram contra a meretriz e odiaram a meretriz? Estão lembrados disso? Por que é que haverá esse ódio da meretriz? É porque a meretriz, a Babilônia, ensinou um monte de coisas que não estavam na Bíblia. E agora nós aprendemos o erro. Então eles se voltarão contra mais tarde demais, porque deram ouvido à voz do engano. A gente sabe que no momento do arrebatamento a igreja verdadeira será arrebatada, né? Mas ficará uma igreja ainda sobre a face da terra, que é a igreja apóstata, né? Eu não diria igreja, a Bíblia não usa essa expressão arrebatamento da igreja. Aonde está isso? Então eu prefiro ficar com os termos bíblicos. O que Paulo diz é que os salvos serão arrebatados. Quem é que não vai ser arrebatado? Os ímpios. Então eu prefiro usar essa linguagem. Salvos e perdidos. E esta igreja que ficará, a igreja ou... Os ímpios. Os ímpios que terão essa igreja, né? Para que finalidade será esta igreja? O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos quando Jesus voltar? Olha o que diz Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os salvos ressuscitam, os ímpios não. Esta é a primeira ressurreição, a dos salvos. E os ímpios, na volta de Cristo, eles continuarão mortos. Eles não verão Jesus voltar, com exceção dos 2 grupos que eu falei para vocês, com base em Apocalipse 1:7 e Mateus 26:64. Esses ímpios sim ressuscitarão. E os outros? Não. Então uma pessoa que morre hoje e está perdida, ela não vai ver Jesus voltar. Quando Cristo voltar, ela continua morta. Só os justos ressuscitam. Agora, quando é ou o que vai acontecer com os justos que estão vivos? Que é a sua pergunta agora. E quem estiver vivo, mais perdido? Aí diz o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2:8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Todos os salvos são levados para os céus. Os ímpios mortos continuam mortos e os ímpios vivos morrem no momento da volta de Cristo. Eu respondi a sua pergunta, era isso? Quem não estiver salvo, está perdido, ele morre na volta de Jesus. Se ele já não morreu pelas pragas, porque muitos morrerão no decorrer das pragas, ele morre agora, quando Jesus voltar, pela manifestação da sua vinda.
A glória da volta de Cristo matará todo ímpio que estiver vivo. E este ímpio que morre na volta de Cristo, bem como os que já estavam mortos, eles vão ressuscitar quando? 1000 anos depois. Não foi isso que nós vemos em Apocalipse 20, verso 5? Então, quando terminar o milênio, os ímpios ressuscitarão apenas para serem destruídos. Essa é a terceira fase do juízo, que nós chamamos de juízo executivo, quando a sentença será aplicada. A destruição pelo fogo. A primeira geração morreu na água, no dilúvio. E Pedro diz assim: agora essa geração está reservada para o fogo. E este é o fogo eterno que a Bíblia fala. Então, todo ser humano só tem 2 caminhos. Ou ele vai ser salvo e levado para o céu quando Jesus voltar, ou ele vai morrer e continuar morto, se já estiver na volta de Cristo, e 1000 anos depois ser ressuscitado para ser destruído. E nós terminamos o estudo de hoje com uma pergunta: em que data Jesus voltará? Jesus disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só o Pai sabe o dia em que Jesus voltar. E quando Ele voltar, quais serão as condições do mundo, ou quais serão as condições do mundo que Ele vai estabelecer? É o texto que o Renato já leu, Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quais são as primeiras coisas? Esse mundo aqui, essa vida aqui, esse sofrimento que as pessoas têm, isso terá passado. Então, amigos, a palavra de Deus é clara. Jesus vai voltar de forma visível, audível, literal, pessoal, e todos os que estiverem salvos, vivos, serão transformados. Os que estiverem salvos, mortos, ressuscitarão. Paulo disse: eu combati o bom combate, a coroa da vida já está reservada para mim. Mas quando o juiz vai me dá-la? Naquele dia. Jesus disse que quando Ele viesse, Ele iria retribuir a cada um a sua recompensa segundo as obras. Então, o ensino claro da palavra de Deus descarta qualquer tipo de arrebatamento secreto. Ninguém vai ser levado para os céus. Todos nós estamos esperando Jesus voltar. A tribulação, os salvos passarão por ela, no sentido da provação, da tentação, da aflição. Porque é isso que diz Apocalipse 7,14. Esses que estão de branco vieram da grande tribulação. Agora, das pragas, da ira vindoura, nós seremos poupados. E esta ira vindoura pode servir não apenas às pragas, como a destruição final, que também será a ira manifesta de Deus. E só existe um caminho para escapar. Este caminho é entregando o nosso coração a Cristo. É servindo a Ele de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso zelo. Por isso, enquanto ouviremos agora o trio Solanza louvar a Deus, eu queria que você pensasse: nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas se Ele viesse hoje, estaria você preparado para recebê-lo? Como está a sua vida com Deus? O seu coração pertence a Ele? A sua fé tem sido baseada neste livro, na sua palavra? Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Já está chegando o tempo em que nós cristãos provados vamos ser, mesmo que a igreja esteja prestes a cair, ela não cairá, Deus sustentará. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a
a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Deus fará descer sua chuva, chuva de poder. Então virá o fim, Jesus irá voltar. O momento é de alerta, o sol já se pôs. A meia-noite vem, o noivo vai chegar. Fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproxima e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Última mensagem do Senhor virá com grande glória e poder, e o povo fiel de Deus irá provar da luz que vem do céu. Fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Os ventos ainda soprarão sobre a terra e sobre a igreja. E como ouvimos nessa canção, o trigo deverá ser separado do joio. A Bíblia diz que essa será uma sacudidura, um transe. E o povo de Deus ele será sacudido, a igreja será sacudida. Perguntaram a Cristo se eles deveriam tirar o joio. E Jesus disse, não, deixai-o. Porque correriam o risco de, quando tirar o joio, também arrancar o trigo. E Jesus disse, deixai-os crescer até o dia da ceifa. E na colheita se ajuntará o trigo no celeiro e o joio para ser queimado. A colheita é a volta de Jesus. Ele volta para colher os frutos que Ele deu. Então haverá uma tribulação, haverá uma crise. E esta crise terá a finalidade de separar e identificar o trigo do joio. Quem é o joio? É aquele que sairá fora, o que vai abandonar a palavra. Quem é o trigo? Aquele que vai permanecer fiel. O trigo fica, o trigo permanece. Por isso, meus amigos, vamos nos preparar para esse momento. A cada dia nos apegando a Cristo e a Sua palavra. Esse é o único caminho. Quando esse tempo de prova chegar, só ficarão de pé aqueles que desenvolveram uma real experiência com Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria convidá-la para nós orarmos agora. Pai, o grande dia da volta de Jesus se aproxima e nós queremos estar prontos para esse dia. Não apenas nós, mas ajudar as pessoas que nós amamos. Nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Nós queremos contar para o mundo que Jesus está voltando. Nós queremos adverti-los de que há um preparo
que deverá ser feito. Por isso, Pai, nos ajuda nessa tarefa de não só estarmos nos preparando, mas como ajudar outros nesse preparo. E que naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, dá que estejamos todos prontos para te receber. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos Apocalipse capítulo 20 e vamos aprender a respeito da doutrina do milênio e vamos rever muitos fatos que vimos hoje. Eu espero você na próxima semana.